Abrimos as portas do camarote com os nossos residentes habituais, o Rui Calafate, o Miguel Guedes e o Miguel Gonçalves. Eu sou o Fernando Tavares. Eu não sei se hoje deveria começar isto com um ho, porque mais daqui a pouco já estaremos todos noutras lides e mais concentrados no bacalhau para quem gosta, ou no polvo, dependendo da zona do país, e que também quem não gosta nem de uma coisa nem de outra, não faltará certamente, e esperemos que não, o que comer. Meus senhores, todos bem-vindos, temos uma semana rica. Hoje teremos aqui uns moldes um bocado habituais, estamos todos reunidos, cada um na sua latitude, usando a internet para nos ligarmos todos. Teremos uns moldes habituais porque cada um dos residentes irá lançar um tema. Mas vamos ao período antes da ordem do dia, começando pela Taça da Liga e pelo sorteio da Taça de Portugal. Vou começar pelo Rui Calafate. Rui, o teu Sporting, depois do escândalo da Taça de Portugal, chega à Final Four da Taça da Liga. Saudações a todos os ouvintes da Rádio Estádio, um abraço para vocês. Felizmente que tivemos um dia épico em Portimão, muito pouca gente já acreditava depois do 2-0, aliás, sinónimo disso é porque após o 2-0 eu mandei mensagens para alguns amigos sportinguistas e nenhum já estava a ver o futebol. Também dizia o que também dava já quase a ideia que os sportinguistas estavam um bocadinho descrentes desta passagem, uma vez que dependíamos tanto do Portimonense como do que se passaria em Vila do Conde com o Rio Ave. Mas efetivamente foi um Sporting épico. Podemos chamar-lhe um conto de Natal. Foi um conto de Natal, mas é que foi mesmo. Foi um conto de Natal épico, a jogar com 10 jogadores contra o Portimonense, que é uma boa equipa, e foi de facto uma reviravolta épica com 4 golos, depois de facto da tristeza de termos sido eliminados contra o Alverca para a Taça de Portugal, e o que importa sobretudo retirar deste jogo é que os sportinguistas adorariam que Jorge Silas fizesse isto todos os jogos, isto é, o Sporting deixasse a bipolaridade habitual de quem consegue esmagar, como esmagou em Portimão, como esmagou com o PSV para a Liga Europa, mas depois faz acompanhar também de exibições deprimentes, como aconteceram com o Gil Vicente, por exemplo, na Liga, com o Moreirense para a Liga, ou com o Lask Linz para a Liga Europa. Portanto, se o Sporting entrar nos trilhos de uma equipa equilibrada, com todos a remar para o mesmo lado, como disse o Luís Neto, que está a melhorar felizmente, teremos com certeza mais hipóteses de ultrapassar um ciclo extremamente difícil que vem aí com os jogos com o Futebol Clube do Porto, com o Vitória de Setúbal, com o Benfica, com o Braga, e portanto todos estes jogos que serão muito, muito, muito difíceis, serão melhores com uma família mais unida e sobretudo com a capacidade do Sporting de dar em campo tudo o que tem para dar e com uma qualidade de jogo que contra o Portimonense efetivamente o Sporting demonstrou. Quanto à taça, para nós estamos fora, vai haver uns duelos que, portanto, que tudo propiciam no sentido de que possa haver uma final entre Benfica e Porto no Jamor este ano, uma vez que não se vão encontrar sequer nas meias finais e, portanto, para nós custa-nos muito, mas vamos estar ao longe dessa batalha. Vamos esperar que na Taça da Liga, e quero salientar isto, é uma taça e como taça é para ganhar, mas para mim tem uma importância, mesmo quando ganhamos, nunca para mim foi uma grande vitória, porque para mim nunca deixará de ser a Taça Lucílio Batista. Portanto, temos na Taça da Liga Braga Sporting, Vitória de Guimarães e Futebol Clube do Porto na Final Four deste ano. Miguel Guedes, o teu Futebol Clube do Porto. Bom, vivam todos, é um prazer estar aqui novamente em convívio natalício convosco. Eu confesso desde já que o meu Pai Natal não veste de vermelho e portanto não pode ser um bocadinho atípico, mas saudações azuis e brancas para todos. Mas é o São Nicolau o teu. Certo. Para todos. Mas para quem não sabe, porque era azul de facto. Era azul.
E eu que considero um progressista, acho que há tradições que se deviam manter e, portanto, aí acho que sou muito mais conservador nas cores. Um grande abraço para todos, bom Natal. Mas a Coca-Cola é muito potente, não é? Pois é. Quando pintou o Pai Natal ou o São Nicolau de vermelho. É vestiu, não pintou, vestiu. Um bom Natal para todos, de todas as cores, não é? E dizer que o meu Porto consegue fazer algo que é quase esotérico. O Porto consegue 3 vitórias na Taça da Liga na fase de grupos. Eu não sei se isto alguma vez aconteceu, confesso que não fui estudar essa matéria, mas julgo que não. O Porto era, de alguma forma, mestre em empates, em resultados menos bons, embora tenha conseguido chegar a 2 Final Four nos últimos anos, e sinal que também certamente começou a apostar, até porventura demasiado, do meu ponto de vista, o ano passado, na Taça da Liga. Eu julgo que um dos principais motivos pelos quais o Porto acabou por sussurrar na parte final da época teve a ver com a forma como investiu fortemente na Final Four e se gastou tanto para uma equipa que já estava de alguma forma fisicamente algo presa pelos arames. E daí, projetando o que mais do que passando por cima de um jogo competente, com o Desportivo das Chaves, ganhamos 4-2, um belíssimo início de jogo. Aos 24 minutos as coisas já estavam basicamente resolvidas, com um penalti marcado a 2 tempos pelo Marega, e fez o 3-0, 24 minutos, portanto tudo muito evidentemente resolvido para uma equipa que precisava apenas de um empate para seguir em frente. Depois da segunda parte há uma certa reação por parte dos Chaves, mas eu realço sobretudo que houve competência, houve implicação, e eu espero que essa competência e aplicação a implicação se mantenha na Final Four, mas que no primeiro jogo seja um jogo onde nós possamos rodar jogadores também, alguns jogadores, de forma a que chegamos à final da Final Four. Espero então aí se calhar jogar com a melhor equipa, mas que não nos prejudiquemos fisicamente com um calendário que é muito apertado, com outros jogos para girão da Liga Europa e com jogos também exigentes no mês de janeiro. Com isto eu quero dizer, continuo a achar que a Taça da Liga é a 4ª competição nacional. Não lhe atribuo grande espetacularidade. É claro que a Final Four puxa por nós alguns sentimentos de finalíssimas e é uma competição curta, num curto espaço de tempo tem alguma mais piada, mas eu não... É já a seguir. Mas eu não gostaria nada que a época fosse hipoteticamente prejudicada por incapacidade física depois de gerir os jogadores no futuro próximo. Nesse ponto, e acho que é o mais relevante, para além de alguns golos que nós vimos nesta Taça da Liga, muito interessantes, de algumas equipas, mas sobretudo olhar para estes últimos 3 jogos de Sérgio Conceição, tanto o jogo com Santa Clara para a Taça de Portugal, como o jogo com o Tondela, que já tem alguns dias, mas houve aqui muitos jogos seguidos para o campeonato, e este último jogo com o Chaves para a Taça da Liga. O Porto utilizou a titulares 19 jogadores. Os guarda-redes tiveram hipóteses, Marchesino jogou no campeonato, Diogo Costa nas taças, vimos Alex Telles a fazer 2 jogos, Manafá 2 jogos, Sarabia fez um jogo, Diogo Leite um jogo, Mbemba um jogo, Pepe 2 jogos, o Marcano fez 2 jogos também. No meio campo também vimos o Corona a jogar a lateral direito uma vez, 2 vezes a jogar à frente, jogou 3 vezes, Danilo um jogo, Uribe 2 jogos, Otávio 2 jogos, Luís Dias 2 jogos, Sérgio Oliveira 1 jogo, Soares 2, Zé Luís 1, Marega 2. É difícil a titulares pensar em mais jogadores, faltaram aqui 3 ou 4 que acabaram por entrar durante os jogos. Nakajima, 3 jogos. E com isto eu quero dizer rotatividade, oportunidades a todos os jogadores. Percebe-se que Sérgio Conceição está também a gerir fisicamente e mentalmente este plantel, conta com todos, daí que tenha dito porventura que não quer ir ao mercado, não precisa necessariamente ir ao mercado de inverno, porque Miguel Guedes, desculpa interromper, é o Rui Calafato. Só para te dizer, com graça, desculpa lá, que são tantos jogadores, foram todos utilizados, mas aqui entre nós, o Miguel Gonçalves que me desculpe, mas se houver uma final da Taça da Liga entre o Sporting e o Porto, com penaltis, podem valer esses jogadores todos, mas vai ganhar o Sporting. Pois vai, é bem provável. É bem provável. Por isso é que o Sérgio Conceição diz bem, Rui, que é melhor resolver isto nos 90 minutos. Exato, eu não confio. Não vou virar costas, mas vou-me sentar, acredita que me vou sentar. Na Taça de Portugal temos Benfica, Rio Ave, Futebol Clube Porto Varzim, Passos de Ferreira, Famalicão,
Académico de Viseu, Canelas. Mas falta ouvir o Miguel Gonçalves sobre as matérias em impresso. Ora então, saudações natalícias a vermelho e branco, como manda a tradição mais recente, Miguel, Rui, Fernando, todos os nossos ouvintes da Rádio Estádio. Ora, a Taça da Liga, chateia-me um bocadinho falar sobre isto, Fernando, vá-se lá saber porquê, chateia-me um bocadinho falar sobre isto. Eu acho que o que define, sobretudo, os clubes grandes dos ditos clubes não grandes, uma das características é a seriedade e o desejo de ganhar todas as competições em que está envolvido, nem que seja o campeonato da Carica. Todas as competições. E, portanto, eu não dou para aquele peditório em que já vi alguns benfiquistas darem, de que era para desprezar ao máximo a quarta competição da época, porque de facto não interessa a ninguém. Não, isso não é o pensamento que deve ter um benfiquista, um qualquer adepto de uma equipa grande, e, portanto, eu confesso que fiquei chateado por ver o meu Benfica fora desta Final Four, se bem que não foi nenhuma surpresa. Nós, na última edição em que falámos sobre isto, ainda não tínhamos jogado esta última jornada, como é óbvio, eu disse que mesmo em termos probabilísticos era muito, muito, muito complicado o Benfica chegar à Taça da Liga, ainda por cima, à Final Four, ainda por cima com o Vitória de Guimarães, que tem primado esta época pela competência nas suas exibições e nos seus resultados. A aposta que o Benfica fez na Taça da Liga foi sobretudo de facto fazer rodar alguns jogadores menos utilizados, foi essa a aposta de Bruno Lage e como benfiquista deu também para perceber, tirar algumas conclusões sobre alguns desses jogadores. É que quem entra neste grupo e tem 3 empates em 3 jogos e sobretudo vê a exibição do que foi este Benfica versão Taça da Liga e de alguns dos seus jogadores menos utilizados e percebe claramente que há ali jogadores que não mereceram, não merecem de facto se calhar continuarem a ser aposta ou continuarem no plantel deste Benfica. Portanto, quanto mais não seja, a Taça da Liga permitiu perceber quem é que está de facto empenhado e comprometido com o grupo, quem encontra nos minutos de utilização na Taça da Liga uma maneira de se valorizar e de se mostrar perante o treinador como um elemento valioso para este plantel e quem de facto não está virado para aí. E essa é talvez a única parte minimamente positiva que eu encontro no comportamento do Benfica nesta taça da Liga. E obviamente que eu estou a pensar em particular um jogador que a mim me custa muito dizer que pelo que fez, ou sobretudo pelo aquilo que não fez, não tem lugar a meu ver, no plantel do Benfica. Estou a falar de Zivkovic, de quem eu esperava muito quando foi contratado pelo Benfica, e depois há ali uma questão de atitude que me chateou profundamente no jogo contra o Covilhã, no jogo contra esta Vitória. Os erros individuais acabam por não conseguir explicar tudo. Parece que o Benfica tirou da ficha o seu comprometimento no jogo contra o Vitória Futebol Clube e isso permitiu também um ascendente do Vitória e de empatar o jogo e portanto para além daquilo que são falta de empenho de alguns dos jogadores que provaram que não são jogadores para continuar no plantel do Benfica, há também aqui a questão de que todo o grupo e também mando estas palavras para o próprio treinador Bruno Lage, tem que encarar cada competição para ganhar. O Benfica não fez isto na Taça da Liga, foi muitíssimo justamente eliminado da Final Four. Sendo que em vários anos foi a Taça da Liga a salvar a própria época do Benfica. Sim, é verdade, é verdade. E sendo que o Porto anda à procura dela já há uns anos. Talvez se entenda este empenho do Sérgio Conceição, mas vamos avançar, meus senhores. Temos neste final do ano, e queria introduzir este tema para um comentário breve da vossa parte, e posso começar pelo Miguel Guedes. Esta saída de Sá Pinto do Braga. Miguel. Esta saída de Sá Pinto do Braga é profundamente inusitada e é difícil compreensão, embora seja algo que está de acordo com um percurso histórico recente de António Salvador no Braga. É difícil perceber uma linha que não seja algo
uma linha descontínua, na forma como o Salvador aposta nos seus treinadores no Braga. Enfim, há algumas teorias que apontam para uma ligação tão forte a alguns empresários que levam a que o Braga seja uma espécie de rampa de lançamento, de afundamento de treinadores. O Braga recuperou nas últimas jornadas na Primeira Liga, mas que estava a fazer um campeonato uns furos abaixo daquilo que era expectável, embora tivesse, lá está, nestas duas competições, quer na Taça da Liga, quer na Liga Europa, feito grandes jogos. Fernando, mas a questão que eu acho que um adepto bracarense se deve colocar é perceber que tipo de treinador é que contrataram. Braguista, exatamente, no braguista, sentido bracarense, não bracarense. ou bracarense, que a maior parte estão em Braga. Eu julgo que o Braga é um clube que hoje em dia já começa a substituir algum benfiquismo que estava em tantos adeptos precisamente por o braguismo. Esses braguistas são hoje em dia pessoas que podem olhar para as opções de António Salvador, e esta opção de Sá Pinto, perceber o que é que se queria com um treinador como Sá Pinto. E penso que nós os três aqui manifestamos algumas, não diria dúvidas, mas algumas reticências em relação à forma como o Sá Pinto poderia levar o Braga a bom porto. E depois fomos surpreendidos por uma campanha europeia absolutamente esfuziante, histórica, para o Braga. E eu julgo que terá sido essa campanha europeia que salvou a determinada altura o Sá Pinto, permitindo continuar a trabalhar como treinador do Braga, porque a entrada em falso no campeonato foi por demasiado evidente. Mas houve uma recuperação no campeonato, o Braga ainda acaba por forçar a nota dessa campanha europeia absolutamente extraordinária, e neste momento, quando parecia haver índices de retoma, com o último jogo inclusivamente que o Braga acaba de ganhar e apura-se para a Final Four da Taça da Liga, despedir-se a Pinto é algo que é muito difícil de perceber, se não à luz de alguns interesses. Como, enfim, imagino que o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, não punha à frente do Braga nenhum outro interesse, fica a dúvida de saber se há aqui um ato de gestão, algo, eu não diria danoso, mas muito, muito inusitado. Eu não compreendo, o timing eu não compreendo. A escolha do Ruben Amorim, lá está, adensa a ideia de que pode haver aqui alguma vontade e alguma forte ligação a grupos de interesse que naturalmente hoje em dia estão profundamente ligados a todos os clubes de futebol. Já lá vamos aos grupos de interesses. Miguel Gonçalves. Ora, eu tenho uma grande dificuldade em falar deste tema pelo apreço que tenho por todo o trabalho extraordinário que António Salvador fez deste Braga e devolver o orgulho do seu clube a todos os adeptos do Braga, que longe vão os tempos em que se dizia que era um bastião benfiquista e agora é claramente um bastião do seu próprio clube, do Braga. Isso deve-se de facto a António Salvador. Foi para mim uma tremenda surpresa tudo isto que aconteceu. Eu recupero as palavras do Miguel Guedes e de facto é verdade. Todos nós aqui no programa Camarote, quando foi nomeado Sá Pinto, todos nós questionámos se isto seria um ato quase de suicídio de Salvador ou algo de tão brilhante que estava para além do nosso alcance intelectual. O que é certo é que todos nós engolimos as nossas palavras com o comportamento do Braga na Liga Europa, na recuperação no campeonato, e que só caiu agora na Taça Portugal frente a um Benfica, e a um Benfica que está em processo de consolidação da sua força e das suas exibições, e portanto não é nada de vergonhoso, digamos assim, ao Braga ter caído ainda por cima no Estádio da Luz frente ao Benfica, e de facto o que é mais estranho em tudo isto é nós já passaram alguns dias passaram algum tempo desde a destituição, queda de Sá Pinto, e nós umas horas, sim, e nós ainda não temos uma única linha, um único comentário sobre o que verdadeiramente esteve por trás de tudo isto. O que alguns dizem é que também poderá ter havido algum tipo de discussão entre Sá Pinto e António Salvador, e nós sabemos que o António Salvador é um presidente que centraliza muito em si as decisões, o poder e o orgulho do próprio clube, para além do seu próprio orgulho, mas o que é certo é que eu não queria adensar a especulação muito à volta de tudo isto. Agora, Ruben Amorim, só para terminar, Ruben Amorim é uma escolha curiosa.
Ruben Amorim é uma escolha curiosa, porque, pelos vistos, ele tem uma situação parecida com o Silas, ele não pode assinar o jogo como treinador principal por causa do famoso nível 4 do curso de treinadores de futebol, e dizem que foi também por causa disso que no passado António Salvador não teve outros treinadores no Braga, precisamente por causa dessa questão. Estou curioso para saber se a Associação de Treinadores também se vai pronunciar sobre uma boa questão, Fernando. Esse caso. Rui Calafate. Tiraste uma bucha, Fernando. Opa, antecipaste. Pá, que eu queria entrar a matar. Eu queria entrar a matar foi a rabanada. Neste caso foi a rabanada. Porque eu tinha que entrar, enquanto adepto sportinguista, tinha que entrar a matar contra o Sr. José Pereira. Toda a gente se lembra do que é que o Sr. José Pereira disse. Foram várias intervenções públicas contra a escolha do Sporting do Silas. E, portanto, até agora já foi anunciado ontem e até agora o José Pereira teve calado. Não sei se é por época Natal, se calhar está a comprar os presentes de Natal, ou como ontem à noite e ontem à tarde esteve aqui em Lisboa, teve um bocadinho de umidade, se calhar está rouco e não pode falar. Onde é que anda o José Pereira agora? Por isso eu gostava muito de saber quais é que são os critérios para o Sr. José Pereira agora estar calado. Isso é a primeira coisa. Se o José Pereira não falar, deixa-me dizer-te, é vergar a espinha. Epá, não é possível que em situações tão semelhantes e tão próximas no tempo, o José Pereira não venha dizer alguma coisa. Estaremos conversados sobre o José Pereira se nada for dito. É evidente. E, portanto, sobre isso, é essa a primeira dúvida. Relativamente a ser rápido, vamos ter que ser muito clarinhos. Os três tivemos em comum algo desde o início da temporada. Achávamos que Sá Pinto não era o treinador ideal para o Sporting de Braga. E porquê? Porque o Braga tem um excepcional plantel, mas o Sá Pinto, e digo isto eu também, enquanto sportinguista, a maior parte dos sportinguistas gostam do Sá Pinto, o Sá Pinto é um treinador de chicote. É um treinador que é bom para entrar quando uma equipa está em baixo e tem o efeito chicote. É quase como um bocadinho como o Petit. Agora, para treinar com planeamento de época, etc., não sei se o Sá Pinto é o treinador ideal para a qualidade do plantel e para a competitividade que António Salvador impõe aos seus plantéis. Ora, o que se passa, e temos que também ser claros e factuais, o Braga faz uma deslumbrante Liga Europa, está na Final Four da Taça da Liga, que era um dos objetivos, foi eliminado pelo Benfica na Taça e no campeonato é que está cá em baixo. Portanto, depois de uma demonstração categórica na Liga Europa e depois de ter vencido o Passos de Ferreira por 4-1 para a Taça da Liga, é um bocadinho inusitado esta passagem. Mas, no entanto, eu tenho que dizer o seguinte, se é inusitada a vinda do Ruben Amorim, que é um treinador que nós não sabemos, dizem agora que está a fazer um bom trabalho, tem novos métodos, e agora já se fala que Salvador também quer apostar na formação, algo que só temos visto de facto do Trincão e há 2 anos o Chadas, que depois teve uma lesão e veio para baixo, mas temos também de fazer a seguinte pergunta, e o Lito Vidigal? O Daniel Ramos vai fazer melhor que o Lito Vidigal? E o Ricardo Soares vai fazer melhor que o Vítor Campelos no Moreirense? Portanto, esta época tem sido marcada... O Lito Vidigal é outro, não é? O Lito Vidigal é outro que ainda não percebemos o que é que aconteceu. Esta época tem sido marcada por uma inusitada onda de chicotadas psicológicas. Se vocês me disserem assim, era expectável que o Belenenses tivesse que mudar de treinador, aliás o Code City mudasse de treinador, claro, o Silas saiu, foram buscar o Pedro Ribeiro. Se era normal, por exemplo, o Marítimo que estava a correr extremamente mal, sair o Nuno Mendes e foram buscar o José Gomes, ou o Aves que estava em último lugar da classificação, que saiu o Augusto Inácio e foram buscar o Nuno Manta, claro que é justificado. Agora, no Moreirense, o Vítor Campelos estava a fazer mau trabalho com o plantel que tem, que é muito pior do que a época passada, e o Boa Vista, as pessoas acham que o Boa Vista, com todo o respeito, sou amigo do meu amigo Carlos Furtado, que é o comentador do Boa Vista da Rádio Estádio, mas o Boa Vista tem plantel para mais, para andar a lutar pela Europa, as pessoas têm que ser alguma seriedade. O Boa Vista está em nono, com os mesmos pontos do Braga, o Braga que está... Que o Braga tem um plantel que está 10 vezes melhor que o do Boa Vista. Pá, está a 3 pontos do 5º lugar, com certeza. Mas o Braga tem apenas mais 3 pontos do que o 14º classificado. Correto. Agora, estou a dizer faça isto, faça ao Boa Vista. O Boa Vista tem uma equipa
média, não é uma grande equipa. O Olívio Vidigal estava a fazer o melhor possível. Claro que querem mais ataque. Pois toda a gente gosta de jogar em futebol de ataque. Temos é que ver se temos armas para jogar um futebol de ataque como deve ser. E portanto, A questão é que o Olívio Vidigal, só para interromper, só muito rapidamente, a questão da Boa Vista é um bocadinho mais complexa e escapa-me que se calhar à nossa percepção, porque nós acompanhamos, e a esmagadora maioria dos adeptos em Portugal acompanham os três grandes e não há muitas notícias, mas se houvesse uma relação tão friccionada entre os adeptos do Porto e Sérgio Conceição, ou entre os adeptos do Sporting e Silas, ou do Benfica e Bernolages, como há ou existia entre os adeptos do Boa Vista e Elite Vidigal, talvez ficasse mais claro porque é que o Vidigal tinha uma morte anunciada na Boa Vista. Pois. Mas aqui, só para terminar sobre isto do Braga, o Braga tem um plantel excepcional. Vamos ver o que fará o Rubén Amorim. Agora, de facto, todos nós... Tem um lado positivo. O Rubén Amorim é mais um ex-jogador de Jorge Jesus que vai ser treinador. Mas vamos ver agora o que é que dá o Rubén Amorim e saber que... Imagina isto. Imagina que o Braga é já eliminado na Liga Europa e que corre mal a Final Four ao Sporting Braga. Como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer ao Rubén Amorim? Também vai ser chicoteado? E, portanto, é tempo também de os presidentes trazerem alguma racionalidade e frieza. Os presidentes não podem ser o primeiro dos adeptos, têm que estar um pouco acima dos adeptos, vestir a sua camisola, mas trazer-lhe racionalidade e frieza. E eu não tenho visto isso em muitos presidentes nesta temporada. Rui, só para complementar a questão do Rubén Amorim. Não posso expressar, não temos tempo, é porque não temos tempo. Cada um trouxe um tema para este programa de Natal. Vou começar pelo Miguel Guedes, Miguel, qual é o teu tema? O meu tema é um tema muito pouco abordado e triste, de alguma forma, no futebol nacional nos últimos dias, que é o facto do Moreirense ter sido condenado por corrupção desportiva. O clube foi condenado por atos praticados também pelo filho do presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, e expande-se, isto acontece num país que se chama Portugal. Há um clube que foi condenado por corrupção desportiva, por ter aliciado, comprovadamente. Isto é uma sentença que é, portanto, confirmada pela relação exatamente nos mesmos termos da primeira instância, tanto que se questiona se poderá haver ou não recurso para o Tribunal Constitucional, porque havendo duas sentenças... Recorreram, Miguel, não é? Sim, mas é muito dúvida se será aceito, Miguel, porque estamos aqui a falar são duas sentenças que são exatamente nos mesmos termos, primeira instância e relação, e portanto, assim sendo, é muito duvidoso que possa haver cabimento para recurso ao Tribunal Constitucional. De qualquer forma, houve recurso, sim, ou pelo menos ele foi anunciado. Agora, isto acontece, repare-se, porque porque o filho do presidente, nomeadamente, aliciou e comprou os jogadores, um deles que efetivamente recebeu dinheiro, que foi comprovado, um jogador da Naval, na altura em que o Moreirense lutava para subir divisão, estava na segunda liga, e houve uma condenação por parte do tribunal, absolutamente evidente, para este clube, através de atos praticados, não por ninguém que estivesse nos seus órgãos sociais, nem sequer foi esse o caso, condenado por pessoas que estavam fora, que tinham laços de sangue, de parentesco com o presidente do Moreirense, e vamos a ver, e é incrível porque houve aqui um dano, e houve aqui um nexo causal entre a atividade de alguém que não estava nos órgãos sociais e que, naturalmente, acabou por vincular o próprio clube moreirense. Repare-se que isto não acontece com nenhum ato praticado por um juiz desembargador, não acontece por nenhum ato praticado por um funcionário judicial, não acontece por nenhum ato praticado por um assessor jurídico, braço direito de um presidente. Imagine se acontece... Já estás a entrar no Rui Pinto. Imagine se acontece por um ato praticado por um filho. E nós pensamos que isto parece que há de facto duas justiças, não havendo, e sendo os casos diferentes, mas parece haver quase aqui duas justiças. Há um clube chamado Moreirense condenado por corrupção desportiva, que é condenado a uma pena de 112 mil euros, penso eu, de multa e a sanção acessória de descida de divisão, de não competição durante um ano por corrupção ativa
no fenómeno desportivo, e portanto há uma pena acessória de suspensão de participação em competição desportiva por um ano, mas depois temos outros casos em Portugal onde nada disto acontece. Miguel, mas eu estou enganado ou isto não vai ter efeitos práticos porque é o clube e não a SAD, não é? É o clube e não a SAD, ou seja, a altura na inscrição nas competições era feita pelo clube moreirense e não pela SAD moreirense, que atualmente detém na mão, na posse, a inscrição. Ou seja, como diria Jesus, bola, não é? Acaba por poder ter um efeito de bola, mas o sinal está dado. Pena é que esse sinal seja para uns e depois não seja minimamente, com motivos muito mais evidentes, nexos causais muito mais gritantes, para outros. E que já vem há muito tempo. Miguel, é para ti, Miguel Gonçalves. Deixa do Miguel Guedes. Não, deixa falar sobre isto, porque então... Não, eu estava a ouvir o Miguel Guedes falou por dizer tanta coisa. Não, estava a ouvir o tema que o Miguel escolheu, e bem, acho que é um tema em que estamos todos de acordo, em que a justiça deve ser aplicada, doa a quem doer, estamos todos de acordo em relação a isso, mas eu confesso que não pude de sorrir com esta leve ironia deste caso e do Miguel ter salientado os atos praticados pelo filho e de tu logo a seguir, Fernando, teres mencionado o Rui Pinto, a propósito daquilo que o Miguel estava a sugerir, e das coisinhas muito residuais que eu ouvi o Rui Pinto falar-se do Floco do Porto, foi precisamente sobre atividades que podem estar para lá da legalidade cometidas, imagine-se também pelo próprio filho de Pinto da Costa. Portanto, eu sou totalmente a favor e vou recordar sempre uma das primeiras frases épicas que o Miguel Guedes deixou aqui no nosso programa, que foi: a justiça só é justiça quando é aplicada no tempo certo, no tempo justo, no tempo em que deve atuar. E, portanto, seja com todos os processos em que está envolvido o meu Benfica, com as decisões que já sabe, seja com todos os processos relacionados com o processo apitorado e que nós sabemos como é que foi o desfecho desse processo, também tendo em conta todas as coisas explícitas que estavam presentes em tantas escutas, o que eu quero é a aplicação da justiça no tempo certo, seja a Floco do Porto, seja a Benfica, seja a Sporting. E eu não sei se tu queres aproveitar a deixa para então, Fernando, falar também desta última entrevista que foi dada por Rui Pinto. À vontade. E num tempo de tanta pluviosidade no nosso país. Em que ele diz que o Benfica é o Der Spiegel, em que ele diz que o Benfica é um polvo e que as elites estão reféns do Benfica. E que ninguém faz nada porque ninguém quer mexer no Benfica. Basicamente eu estou a... Interessante a escolha do animal. Interessante a escolha do animal aquático para se referir ao Benfica. Já foi título de um livro assinado por responsáveis do Floco do Porto. Mas neste período de tanta publicidade no nosso país, sim, neste tempo de tanta publicidade no nosso país, apetece-me dizer que esta entrevista é chover no molhado. Não há nada de verdadeiramente revelador ou diferente daquilo que tem sido o discurso de Rui Pinto. Eu serei sempre um total defensor de qualquer tipo de informação de Rui Pinto que possa deslindar, que possa desvendar situações irregulares, seja com quem for. Sou totalmente a favor. Agora, ficou também presente nesta entrevista, tal como em todas as outras declarações anteriores, que eu não gosto muito de justiceiros que só têm o seu ouvido e o seu olhar direcionados para um canto, para um clube, para uma região em particular. E eu vou pegar apenas aqui numa declaração desta entrevista do Rui Pinto, em que ele diz o seguinte: se olharem para o Benfica, o clube mais importante em Portugal, nós registramos esta nota, conseguem ver que é como um polvo de influência entre a elite. O clube tem muito boas ligações com a polícia e entrega frequentemente aos procuradores e políticos bilhetes VIPs gratuitos para os jogos. Seria um enorme conflito de interesses se alguma vez tivessem que investigar o Benfica. Eu acho esta declaração absolutamente extraordinária pelo seguinte: quer porventura Rui Pinto fazer entender ou fazer dizer a todos aqueles que leem esta entrevista que, para bem ou para o mal, isto não é uma prática que está presente, pelo menos, nos 3 grandes clubes portugueses? Então o Porto e o Sporting também não oferecem bilhetes a políticos e a procuradores? Nós, porventura, não tivemos escutas do processo apitorado em que ouvimos um alto responsável da arbitragem portuguesa em conversa com Jorge Nuno Pinto da Costa a referir-se como o nosso juiz?
O nosso, diz, do Floco do Porto. Nós, porventura, não teremos fortes suspeitas de que o Sporting, por exemplo, tem afinidades, tem ligações muito próximas ao setor da banca portuguesa que lhe permite ter uma flexibilidade ao nível de perdões, de tudo e mais alguma coisa, e que, portanto, esse tipo de práticas e de ligações também não está presente no Sporting Clube Portugal. É que se a base da acusação, ou se a base que serve de argumentação a Rui Pinto para incriminar o Benfica nestas coisas todas, são declarações deste tipo, eu de facto acho que ele não vai muito longe. Porque o que ele está aqui a dizer é, para o bem ou para o mal, algo que se verifica em todos os clubes. Para o bem ou para o mal. Mas ele diz outra coisa também, que, por exemplo, o Ministério Público não está muito preocupado com o conteúdo, com os casos em concreto, mas que ele se dê como culpado do crime de violação, de correspondência. Vamos lá ver uma coisa, o Rui Pinto está detido, e é preciso sempre lembrar isto. E nós vemos isto, não por causa do Benfica. E nós vemos o que é que... Sim, mas nós vemos o que é que este tipo de fugas de informação, por exemplo, vemos em Espanha, em que Ronaldo foi condenado, Messi por fuga ao fisco, e o fisco não quis saber de nada de onde é que vieram as informações, pegou nelas e atuou, não é? E ouvimos uma juíza, aliás, isso teve repercussões mundiais, a dizer, por exemplo, a Ronaldo, sentaram-se nessa cadeira pessoas mais importantes do que o senhor, portanto... Fernando, o Rui Pinto, noutras entrevistas, deu a entender de uma maneira explícita que crimes de branqueamento ou crimes fiscais era algo que ainda por cima não era exclusivo do Benfica e que era um problema do futebol português. Repito, eu, o Miguel Guedes e o Rui Calafato somos totalmente a favor que se investigue e que se faça justiça. Totalmente a favor. O que eu não consigo aceitar é que se olhe para Rui Pinto como um justiceiro, quando é um justiceiro que em todas as suas declarações tem apontado única e exclusivamente para um clube e com este tipo de declarações que são, a meu ver, muito mais para a sua própria argumentação. Muito fracas para a sua própria argumentação, para o bem ou para o mal daquilo que são estas práticas do futebol português. E, portanto, eu como benfiquista vou apenas atirar-me aos factos e vou referir aquilo que disse sempre desde o início. Eu acredito na justiça para o bem e para o mal do meu clube. Vou passar ao... Permita-me só dizer só duas coisas sobre o Rui Pinto, porque ele é um cidadão de Gaia, eu moro em Gaia e só por esse motivo é que devo dizer o seguinte. Por esse motivo. Único exclusivamente por isso e por ser um não enorme... brincando com o Rui Pinto que está preso, portanto... Esta tua ironia fina... E nós esquecemos. A defesa que eu faço de Rui Pinto é grande e já vem desde que eu o conheci, como todos nós os conhecemos, sobretudo quando ele foi infelizmente preso, e percebemos a maior dimensão e importância de Rui Pinto para a denúncia no que são tantos e tantos crimes no futebol. Miguel, mas sabes porque é que ele foi detido? Sabes porque é que ele foi detido? Não tem nada a ver com estas questões do Benfica. Precisamente, por isso é que eu não compreendo como é que ele continua detido. E para além de tem a ver com a tentativa de extorsão, não é? Não se justifica, não se justifica. Nunca vi nenhuma tentativa de extorsão a dar prisão durante tantos meses à espera de uma investigação destas, ao ponto de lhe retirarem o caderno de apontamentos, porque apenas e só pensavam que nesse caderno de apontamentos que ele tinha legitimamente, podia ter legitimamente na prisão, poderiam estar ali pensamentos que o levariam a incriminá-lo. Eu relembro as palavras do Rui Pinto. Deixa-me só dizer isto, Miguel. Sim. Isto é um atentado ao Estado de Direito e é a prova do cancro e da corrupção e do tráfico de influências e dos jogos de interesses que existem em muitos setores da sociedade nacional e do medo que tem deste homem que se chama Rui Pinto. A procuradora disse-me, cito, que a única coisa que queria de mim como cooperação era que me assumisse culpado. Ela não quer utilizar a informação do Futebol Leaks, apesar de ter imensas provas de crimes no mundo do futebol. Independentemente de Rui Pinto pensar que o Benfica controla um povo no futebol português, e acho que os e-mails que foram revelados por ele ou por outra pessoa assim o indicavam também claramente, esta questão para mim é fundamental. Rui Pinto, foi dita a Rui Pinto, a procuradora disse a Rui Pinto que a única coisa que queria dele como cooperação é que se assumisse como culpado. Ora,
por amor de Deus, isto é uma vergonha, essa Não, verdade é uma Miguel, vergonha. e vamos entrar numa coisa, se o Fernando permite dizer alguma coisa sobre o assunto, que era a seguinte, Claro. meus amigos, estamos a esquecer de uma coisa, então não é no final de 2020, não foi trazido para a agenda, desculpem os ouvintes da Rádio Estádio, porque isto está tudo relacionado, falar um pouco só de política, mas relacionada com isto, como é óbvio. Não foi no final de 2020 que passou a estar na agenda mediática a discussão sobre a delação premiada. Exato. Ora, se há delação premiada, então a juíza não tem que dizer assim, meu caro Rui Pinto, você vai cooperar com a justiça, vai nos dizer tudo o que tem e depois deliberaremos o que é que podemos fazer depois de nos dizer o que é que nos traz de novo para outras investigações que podem surgir. Ora, quando uma juíza diz que só quer que o Rui Pinto que se afirme como culpado, agora perguntemos, então serve a delação premiada para quem? Claro. Então não serve a delação premiada. Miguel, desculpa dizer. Então a delação premiada não serve exatamente no caso do Rui Pinto para acabar, e eu vou dizer outra palavra para não falar no animal, no que ele disse efetivamente à Der Spiegel, à revista alemã. Ele não disse nada, isso eu concordo com o Miguel, em termos de argumentário não disse mais, mas eu tenho que dizer nem pode, porque estamos a fazer agora, estamos em processo. Agora, esta delação premiada que ele teria que ter ao falar era sobre aquilo que descobriu para acabar, tal como acabou em Nápoles, uma omertá. Existe uma omertá, uma lei do silêncio, existe tráfico de influências entre juízes, políticos, sempre em defesa do Benfica, e eu estou a dizer aquilo que tenho de dizer. E digo mais, no dia em que o Sporting teve, infelizmente, um dia negro em Alcochete, em poucas horas, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Ferro Rodrigues, todos condenaram de imediato Alcochete. Até agora, nenhum fez nenhum reparo à questão do processo Etopeira, que é uma invasão de um poder do Estado. Tiveram todos calados. Portanto, aqui pergunto, onde é que está a claridade? Onde é que está a transparência? E é para isso, eu não digo que o Rui Pinto seja um herói, porque como é óbvio, houve um facto que tem que ser analisado, um caso de extorsão. Mas eu também queria saber, eu também queria ter acesso a toda a verdade que ele tem nos tais terabytes que tem guardados no seu computador e que tem a senha. Era muito importante para o futebol português e para a sociedade portuguesa. Mas, Rui Miguel, vocês estão a partir de um princípio que eu compreendo que vocês o façam, que é o de aceitarem como verdade absoluta esta declaração do Rui Pinto, dando a indicação que ele só se safaria, entre aspas, se apontasse como culpado. Vocês estão a aceitar isso essa é a como versão uma dele verdade dos factos, absoluta. É verdade, isso é a versão dele dos factos. Porque eu também gostaria muito de perceber se, em primeiro lugar, se é verdade ou não que houve uma intrusão propositada e alargada de Rui Pinto a vários servidores relacionados com outros casos frágeis da nossa justiça. E qual era o interesse específico de Rui Pinto em entrar em servidores com casos poderosos da nossa justiça. Se é verdade ou não, como apareceu na comunicação social, de que o próprio Rui Pinto terá inventado um e-mail em que se assumia como Ministro da Justiça a pedir-lhe outro tipo de ações mais leves para a sua pessoa. Eu gostava de saber tudo se isso era verdade. Certo, eu gostava de saber-se tudo, mas isso eu concordo contigo, não, Miguel. Eu gosto de saber tudo, mas é que esses ângulos, Rui, mas não é isso, mas é que esses outros ângulos daquilo que é eventualmente a conduta do ECA Rui Pinto são importantes também para nós termos depois uma análise mais completa àquilo que é a ação de Rui Pinto. São, com certeza, porque mas é verdade. Miguel, mas desculpa, é indiscutível. Se isto for verdade, porque se isto for verdade, nós podemos legitimamente questionar, e de uma maneira mais séria e sincera, quem é Rui Pinto e quais são os seus interesses no meio disto tudo. Atenção, Miguel, eu não quero que tu me leves a mal. Eu quero muito que o Benfica e o Porto ao Sporting sejam condenados se eu sei que tu és completamente a favor da transparência e queres que as coisas se apurem. E por isso é que eu te digo... Mas o que eu quero perceber, Miguel, desculpa-me, só para terminar, o que eu acho é que é muito perigoso, face àquilo que nós temos ouvido falar, e precisamos de confirmação do que são estes casos associados também a Rui Pinto, acho muito perigoso, Miguel, colocar as mãos no fogo
colocar as mãos no fogo por Rui Pinto. E parece-me que é isso, meus caros amigos, que vocês estão a fazer, e eu só quero falar. Nós estamos pôr as mãos no fogo. Miguel Gonçalves, nós estamos a basear-nos numa entrevista, não é? Numa entrevista e em todo um processo histórico muito recente, que nos leva a pensar que há algo muito estranho aqui. Eu não consigo encontrar nenhum outro caso de um denunciante fora de Portugal tenha o mesmo tipo de tratamento miserável como o Rui Pinto está a ter neste país. Eu não consigo encontrar, mesmo noutros quadrantes da sociedade, isto só é possível. Isto só atenção, é possível estar a acontecer. Atenção, Miguel, que o Estatuto de Denunciante ainda é algo que não está devidamente enquadrado em Rui Pinto. Mas isso está muito jeito para Portugal. Esse argumento está muito jeito para Portugal. Mas para as autoridades suíças, para as autoridades espanholas, para as autoridades francesas, para as autoridades alemãs, isto não é um problema, isto é uma oportunidade. E a prova de que o Rui Pinto não está só, muitos benfiquistas acham que o Rui Pinto é o arauto que vai chacinar o Benfica e mandar cá para fora o comportamento de compadrio com o Estado, e de ligação ao Estado e de tráfico de influências do Benfica com a sociedade nacional. É evidente que o Rui Pinto vai muito para além disto. O Rui Pinto não só vai para além disto porque denunciou outros clubes para além do Benfica nestes processos, como vai muito para além disto porque denunciou em Portugal outros casos fora do futebol. Em Portugal foi só um clube. Miguel, não me parece. Não foi só um clube. Não foi só um clube. Agora, ele não terá culpa de ter encontrado mais uns que noutros, penso eu. Pronto, isto são casos. E tínhamos dois temas mais tão interessantes. Ora, vamos lá, e vamos a ele. Mas atenção, que embora a delação premiada não esteja regulamentada em Portugal, ou seja, não existe. O Miguel o Miguel Guedes, que é jurista, e eu enquanto jornalista já acompanhei vários julgamentos, que se aquilo não era uma delação premiada em que uma testemunha falava e sustentava o caso, completamente. Ficava de lado, nem sequer era condenada, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso que chocou o país há uns anos, que se chamava Meia Culpa, em que morreram 13 pessoas, e em que uma das pessoas, que neste caso era o motorista, e que foi fundamental para o Ministério Público poder avançar com o processo, não foi sequer acusado de nada, mas foi ele que falou. E foi ele que falou. Ora, como ele contou tudo, obrigou os outros a falar e depois nós sabemos que apanharam todos pena máxima. Há uma diferença entre a prática e a teoria. Vamos ao tema do Rui Calafate, o nosso sportinguista do camarote que trouxe. O nosso tema é um tema também que os meus amigos vai trazer polémica, porque no dia em que hoje estamos a gravar o programa é manchete do Jornal de Notícias o salário dos árbitros de futebol. Ora, face à lástima das arbitragens dos últimos tempos, nós temos que falar um bocadinho sobre isto e dizer o seguinte. Vou dar um exemplo. Este senhor André Narciso foi aquele senhor, e eu gosto de falar com verdade, foi o senhor que tirou um golo limpo ao Rio Ave. Este senhor André Narciso já recebeu até agora 11.000 euros por ser um péssimo árbitro. O segundo árbitro com mais dinheiro recebido este ano é um dos árbitros que toda a gente já sabe que é incompetente há uma década. Chama-se Rui Costa, já recebeu 15.000 euros. O VAR, e todos nós sabemos como alguns VARs têm servido para validar uma série de erros, cada VAR recebe 400 euros por jogo. Agora, vocês dir-me-ão assim, mas espera lá, numa indústria do futebol em que move milhões, os salários não serão baixos. E temos que dizer isto aos ouvintes. Os árbitros têm um salário fixo, entre 500 a 2.500 euros por mês, consoante o seu estatuto. E depois ganham 1.480 euros por cada jogo da Primeira Liga e 1.035 euros por cada jogo da Liga Pro. E o VAR, 400 euros. Por exemplo, outro árbitro que este ano tem sido um regabof de erros, Fábio Veríssimo, já recebeu 12.875 euros. Vocês dirão, mas é pouco. Não, meus amigos, não é pouco. É muito para quem é incompetente. Porque aqui há uma diferença, porque durante muitos anos se falou que o bezerro de ouro da arbitragem era a profissionalização. Ora, eu tenho que fazer a pergunta, se os erros são tantos,
com 1.480 euros por cada jogo, eu tenho que perguntar assim, e se por cada jogo os árbitros recebessem 10.000 euros? Seriam melhores? Não, meus amigos. Tenho a certeza que os erros se manteriam. Portanto, aqui não é uma questão financeira, aqui é uma questão de competência. E se há algo, se nós temos treinadores excepcionais, se temos jogadores excepcionais, se temos grandes empresários, reparem numa coisa, meus amigos. Deixámos de ter os árbitros nos principais torneios. Tivemos Vítor Pereira, mas os próprios que se dizem os melhores, Artur Soares Dias ou Jorge Sousa, no último campeonato do mundo, não estiveram. A Liga, a UEFA e a FIFA, mas não andam a dormir. Sabem da qualidade da arbitragem em Portugal. E o que se passou, com dois exemplos clarinhos, o de Vila do Conde, André Narciso, tal como o árbitro que em Portimão expulsa um Bolazi que nem sequer toca na cara de um jogador, também diga-se de passagem, um péssimo profissional, porque pôs de fora do jogo um seu colega de profissão, mas se os árbitros são incompetentes, meus amigos, eu não tenho que lhes pagar mais, eu tenho é que procurar competência, tenho que procurar a melhoria da formação dos árbitros, não é por se pagar mais que vamos ter melhor arbitragem, não, meus amigos, nós precisamos é de árbitros ao nível, pelo menos um bocadinho, metade da qualidade dos jogadores portugueses e dos técnicos portugueses. Para termos tempo, então, para um tema, duas palavrinhas, duas pinceladas sobre este assunto para o Miguel Guedes e para o Miguel Gonçalves. Começamos pelo Miguel Guedes. Olha, eu entendo perfeitamente o que o Rui Calafate diz. Eu julgo que nós estamos, nesta altura, com um quadro de árbitros muitíssimo fraco, preso e castrado por circunstâncias históricas recentes muito, muito complicadas, mas que eles próprios propiciaram, adensaram, alimentaram, mantiveram e quiseram. Portanto, eu julgo que grande parte destes árbitros no quadro profissional devem ser varridos. E deve-se dar oportunidade a outros árbitros que possam chegar e mostrar menos atilhos a poderes instituídos. Por outro lado, também me parece que, e o caso mais evidente disso, se me permitem, é por exemplo o João Pinheiro. João Pinheiro, que faz esta arbitragem completamente absurda no Portimonense Sporting, que é um árbitro que está, segundo tantos e tantos responsáveis e dirigentes, que está destinado aos mais altos voos, ser o super árbitro. Bom, eu não sei se eu acho que não lhe faltaram qualidades técnicas para o poder ser, mas o que ele tem provado, a classe que não tem patenteado e passeado nos últimos anos em Portugal, mostra bem que é um árbitro que tem muito para fazer para ultrapassar o seu estatuto de refém. Em relação à questão dos salários e da economia, eu confesso que os árbitros têm um trabalho que eu não gostaria de ter. E acho que talvez nenhum de nós gostaríamos de ter. Eu não seria capaz de o ser. Acho que há um julgamento terrível, permanente e uma dificuldade enorme. Isto é mesmo por ser Natal. Não. E portanto eu considero que as prendas nos sapatinhos para os árbitros devem vir durante todo o ano. Acho que devem ser bem pagos, bem remunerados, de acordo com a importância que têm no jogo, e mesmo quando passam despercebidos, que se costuma dizer, o importante era que um árbitro no jogo passasse despercebido, né? Aquela frase típica que diz, passou despercebido, foi uma grande arbitragem, não se deu por ele, mesmo quando isso acontece, ou sobretudo quando isso acontece, têm que ser bem remunerados, porque é de enorme exigência, de enorme responsabilidade e tem uma importância fundamental naquilo que é depois a própria dimensão da afetividade e de fenómenos de relacionamento do adepto com o desporto. Portanto, bem pagos com certeza, mas outros, não estes. Miguel Gonçalves, 30 segundos. Vou-te poupar tempo. Subscrevo palavra por palavra tudo o que os meus colegas Rui e Miguel disseram sobre este tema. Quero dizer também que a indústria do futebol, de facto, oferece salários pornográficos a alguns, mas é preciso ver o outro lado também do futebol. É que num país com salário mínimo, nós conhecemos os preços dos bilhetes que são cobrados por todos os clubes para ver, às vezes, muitas das vezes, espetáculos muito pouco dignos. É pornográfico falarmos também deste tipo de salários dos árbitros para tanta mediocridade. Eu estou à vontade, desde a primeira edição do Camarote, desde o início desta época desportiva, desta época futebolística, que eu venho a dizer que, muito mais do que qualquer tipo de teoria de conspiração à volta da arbitragem de favorecimento a clube A, B ou C, a mim o que me chateia é que são
todos eles, de uma mediocridade absolutamente atroz e que me envergonha até mesmo como cidadão. Todos nós temos uma série de empregos que não gostaríamos de ter. Mas o que é certo é que muitos desses empregos não ganham o que ganham os árbitros e finalizo com este pormenor. Ainda no início desta época nós tivemos... Ainda bem que estás a poupar tempo. Ainda no início desta época nós tivemos a estrutura da arbitragem a tentar explicar de uma maneira pedagógica os erros e as ações e as opções de alguns árbitros. Deixámos de ter isso e eu acho que isso é uma pena. Ora, muito bem. Miguel Gonçalves, pronto, e porque é Natal, pronto, traz lá um tema pacífico que é para cantarmos aos cenas. Sim. Os portugueses no Brasil. Quem diria, Jorge Jesus acabou por ser o abre-latas, digamos assim, o abre se calhar até filosofia do futebol brasileiro e a sua aceitação dos portugueses. De uma assentada temos mais dois. E é curioso como vão para clubes tão distintos naquilo que é a tabela classificativa e os recursos. Jesualdo Ferreira no Santos, Augusto Inácio no Avaí, que desceu de divisão, e eu tenho entretido a ler os fóruns dos torcedores, como se diz lá, de cada um dos clubes, e é interessante como Jorge Jesus, de facto, veio dar uma outra maragem, digamos assim, ao futebol brasileiro. Temos, obviamente, ainda torcedores que põem em causa, olha, no caso do João Ferreira, por estranho que pareça, a idade do próprio treinador que se dizia que se ia reformar, e eles estão a suspeitar muito da vinda de João Ferreira para o Santos, mas o que é certo é que muitos dos brasileiros que adoram futebol já começam a pensar o seu próprio futebol de uma maneira diferente e olham para esta contratação de treinadores portugueses também como uma maneira de se livrarem de uma espécie de tirania, de ciclo vicioso que se sentia no futebol brasileiro e que era ter o mesmo número de lotes o mesmo número de treinadores brasileiros que andavam a rodar entre os clubes. E, portanto, eu fico contente por os brasileiros encararem desta vez os portugueses como algo de diferente e bom. O Miguel Guedes subscreve, não subscreves, Miguel? Subscrevo. E tu também subscreves, não subscreves, Rui Calafate? Eu subscrevo com 2 notas rápidas, mas eu já sabes que sou rápido. Primeiro, 73 anos, velhos são os trapos, é um grande sinal para muitos que é importante a experiência e não a idade, é a experiência. 2, também perco um dos programas de televisão que eu mais gostava de ver ligados ao futebol, que era o Futebol a Sério do Jesualdo Ferreira com a Sofia Oliveira, onde o Jesualdo Ferreira de facto mostra que é mais do que um treinador, é um sábio do futebol. E por último, só lamento, e se calhar lamento falando do meu clube, só lamento que Jesualdo Ferreira, que teve uma carreira que passou por Benfica, Sporting, Porto e Braga, Jesualdo Ferreira, com todo o conhecimento que tem, com todo o know-how adquirido por tantas partes do mundo, por exemplo, não desse um diretor técnico para a formação do Sporting Clube Portugal. E é o único treinador português que ganhou até hoje um tri em Portugal, foi ao serviço do Futebol Clube do Porto e agora vai fazer a travessia do Atlântico. Meus senhores, eu desejo... E Inácio também um campeão europeu pelo Porto também, no Açaí, não é? E campeão nacional pelo Sporting, portanto. Claro. É verdade. Quero eu só quero desejar um bom Natal, que não disse na minha primeira falar no mesmo desejar clube. Um bom Natal. Desejar um bom Natal a todos os ouvintes da Rádio Estádio. Já deixei a minha mensagem, mas deixar aqui no programa Camarote é um prazer estar convosco. Vocês hoje são meus amigos e acho que todos temos a certeza de uma coisa: nós, os 4, somos amigos dos ouvintes da Rádio Estádio. Sem dúvida. Sim, subscrevo por inteiro. Subscrevo um grande abraço para todos, em todas as cores, sejam muito felizes. Cá estaremos antes do fim do ano para desejar um 2020 extraordinário, mas que seja um Natal glorioso, bonito e muito quente. E meus amigos, começamos logo muito bem em janeiro com o Benfica, Porto e Sporting a jogar entre si, portanto vamos ter um início do ano. Ele quer fazer, o Miguel Gonçalves quer fazer outro programa. Vão pensando nos temas para a semana, que será a última edição do ano. Fiquem bem, um bom Natal a todos, já esticamos o nosso tempo para lá. Estamos com 1 hora, mas é Natal e, portanto, tudo nos perdoa, espero eu. O diretor há de perdoar. Fiquem bem. Um bom Natal. Um abraço também para todos aqueles que nos seguem através dos podcasts, seja no YouTube, no canal do YouTube da Rádio Estádio, seja em radioestádio.pt. Fiquem bem e até para a semana. Um bom Natal. Não abusem do queijo da serra, que ele não é o culpado de tudo.